bem-vindos a mais um Pariscast e hoje com aquela pergunta pra você, assim ó, qual é a desculpa da sua vida? Sabe, aquela coisa que você sempre coloca antes de tomar uma decisão ou antes de ter que fazer algo que só você pode fazer, mas sempre tem aquela desculpa. Qual é a sua desculpa? Hoje vamos falar sobre isso. Não existe desculpa quando você não tem que ter desculpa. A minha convidada de hoje teria tudo para ter desculpa, mas ela escolheu não ter desculpa. Que honra receber Mara Pereira aqui, a mulher que não tem desculpa, a mulher que inspira, a mulher que traz à tona todas as vertentes, tudo aquilo que a gente pode chamar sim de inspiração e motivação. Mais conhecida como Mãezinha de Três na internet. Seja muito bem-vinda ao Pariscast. Que honra! Obrigado, quero agradecer imensamente pelo convite e quero mostrar para todo mundo que não existe desculpa. Você que dá desculpa para a vida. Exatamente, né? E é sobre isso. Só que quem não tem essa saída na vida, porque você, apesar que você tinha, né? Você tinha todos os... Mas quem não tem essa saída na vida, sempre arruma, né? Um jeito de dar desculpa. Eu queria que que a gente começasse como você começa a sua palestra motivacional. Como que você chama a atenção para aquelas pessoas que sempre colocam a desculpa? Nessa semana de Natal, né, em que estamos aqui, nessa semana em que todo mundo fica um pouco reflexivo, pós esse ano tão pesado, nesse ano em que as discussões foram tão calorosas, como que você chama a atenção, principalmente para as mulheres? Eu já começo assim, boa tarde, bom dia, né? Meu nome é Mara Pereira, tenho 31 anos, sou mãe, esposa, filha e o mais importante, sou filha de Deus e aquela que não desiste nunca. E você? Já desistiu de alguma coisa que você sempre sonhou e simplesmente viu ele indo por água abaixo porque você não tentou? Por medo? Porque o medo faz a gente desistir. O medo simplesmente faz a gente desistir de tudo. Eu, com todas as minhas limitações, com toda a minha deficiência, eu poderia muito bem sentar numa cadeira e ali eu ficar. Porque, querendo ou não, a minha deficiência é uma deficiência muito grande. Exato. Né? Que tem graus de deficiência e a minha chega em o grau, acho que o maior é de 6 e a minha chega no grau 4. Então, a minha tá num grau bem elevado. Na verdade, você lutou pela vida, a sua desculpa começou desde que seus pais não tiveram desculpa para que você viesse ao mundo. É muito bonito falar disso. Bonito aos olhos dos outros, né? Que não tiveram que passar por isso. Eu imagino seus pais, que eram tão jovens, né? 19, 23 anos. Tão jovens, para eles, sabendo, ainda na gestação, que teriam que lidar com todas essas dificuldades. O quão grandioso é um amor incondicional, né, dos pais. Com certeza. Para encarar esse desafio dali. Então você lutou por isso. Você já saiu, você já chegou nesse mundo, né? Com 5 meses eu já tava lutando já, né? Exato. E eu nasci com 38 centímetros, já imaginou? Com uma criança, o tamanho de uma régua praticamente, só que muito gordinha, com 3 quilos. Então, muito gordinha, mas bem pequenininha. E dali, a primeira pergunta foi que o meu pai fez, que ele perguntou para Deus, né? O porquê de eu nascer assim, com todas essas deficiências, e justo para eles, que não tinha condições, que antigamente era muito difícil, muita coisa, né? Tudo era muito difícil. Que não tinha condições de criar uma criança com necessidades especiais, que ia precisar de muita coisa. E Deus só falou para ele assim: eu só fiz ela vir ao mundo para que a minha glória fosse manifestada. E tá sendo isso. Hoje eu tô fazendo esse meu trabalho na internet. E ali começou toda a minha história, sabe? Meus pais nunca me privaram de nada nessa vida. Sempre falaram pra eles assim, coloca ela numa escola de pessoas com necessidades especiais, coloca ela numa PAI, que lá tem
Não somente crianças com problemas mentais, mas sim crianças com deficiência e tudo mais, né? E lá, meus pais, não, ela vai numa escola com crianças normais, porque ela é anormal. Então, eu estudei em escola pública aqui da nossa cidade. Então, assim, Você nada. nasceu em Araçatuba. Nasci em Araçatuba. Então, eu estudei, assim, Jaquendibo, Genésio, Paraisão. Então, essas foram as escolas que eu sempre estudei. Qual foi a sua maior dificuldade na escola? A maior dificuldade? Nenhuma. Bullying? Não, nunca. Nunca ou você que não permitiu sentir o bullying? Eu não permiti. Mas o duro que era assim, ô Ana, nunca ninguém chegava em mim e falava assim: ai, nossa, você é pequenininha. Ai, por que você é assim? Ai, eu não vou brincar com você por causa disso. Na minha época não tinha isso. É, eu sinto, eu também, eu sinto muito isso. Não tinha. Mara, eu não sei se a gente era mais forte, né? Eu acho que sim. De não sentir tanto, né? Essa coisa. Ou eu não sei definir isso, mas hoje eu vejo muito melindre, Sim. né? Com palavras que às vezes. Porque tinha muita brincadeira antigamente que se Demais. fizer hoje. Né? Com Todo certeza vai já- ser bullying, mas de antigamente não era assim, né? Não. E teve algum ponto do tipo, aquelas coisas de escolher para fazer alguma atividade, você não ser escolhida, que isso te pegou, alguma coisa assim? Eu sempre Nunca. era a primeira. Uau! Eu sempre. Ó, Ana, pra te falar assim, eu jogava bola com os meninos na escola. Eu jogava bola com os meninos. Então, assim, não, eu era do time de futebol. Eu era que subia em árvores, sabe? Então, eu sempre fui assim, porque os meus pais não me privaram. Hoje em dia, eu falo que os pais privam qualquer criança que tem qualquer tipo de deficiência. Não, nem que tenha. Eles põem o celular ali e deixa a criança ali quieta Exatamente. e não enche o saco dela, que ela também não enche o meu e pronto. É. Então eu acho que é por isso que hoje em dia as crianças sofrem bullying. Você não vê criança brincando na rua, Na terra, não no vê. chão. As minhas filhas, quando a gente vai pro rancho, elas ficam meu Deus, as roupas delas a gente até joga fora, porque não dá. Eu também. Porque Eu eu falo deixo. assim, antigamente a gente brincava de bete na rua. A gente brincava de futebol. Isso porque não tinha celular pra Não saber tinha. a hora. A gente sabia a hora cravada de. E ai, se não voltasse no horário correto, aí né? o negócio. Hoje em dia Chinelo estralava. a gente não pode dar um tapa nos filhos que Pode, velho. já as crianças que já vai chamar o conselho tutelar, que vai fazer isso, educar já não pode mais. Não pode. E os meus pais me educaram muito bem, graças a Deus. Era briga, era na rua mesmo, brincando com a molecada na rua. E eu nunca. Se alguém chegar e falar pra mim assim, nossa, você não vai brincar porque você é assim, nunca sofri isso. Nunca. E eu me impunha muito em todos os lugares que eu ia. E eu acho que hoje isso falta em todo mundo. A depressão vem por causa disso. Porque as pessoas, um olhar diferente que dá pra você, você já se recua ali, você já fica no cantinho, parece que tem um monstro enorme te segurando. Hoje em dia tá assim. Antigamente não. E pra mim também não. Eu falo que olhar não mata ninguém. Olhar não te belisca, não te machuca. A pessoa... Uma vez a gente foi num restaurante, eu e meu marido, uma pessoa olhou pra mim assim, sabe aquele olhar de... Eu não podia comer, que a pessoa já tava olhando pra mim, sabe? Eu simplesmente... Olhar de dó ou um olhar de tipo, nossa, estranho? Não, é um olhar estranho, tipo assim, aquele olhar que... Nossa, como que você sai assim na rua? Nossa, sabe aquele olhar preconceituoso. Preconceituoso. Aí eu simplesmente, o que eu fiz? Eu larguei o meu talher e olhei com o mesmo olhar pra pessoa. A pessoa, na hora, ela foi embora. Que ela se doeu pelo mesmo olhar. Então eu falo, se você não quer pra você, não faça com os outros. Na hora a pessoa foi embora. Eu fui embora? Eu não. Tô pagando. E ali a gente fica mesmo e faz o que a gente quiser comer e pronto. Imagine, jamais. Então eu sempre fui assim, sempre. Olha, no começo do nosso bate-papo eu já consigo entender a pergunta, eu já consigo responder a pergunta que seu pai fez para Deus.
com toda a certeza do mundo, você veio para eles porque eles eram muito especiais. Sim, eu falo que os pais especiais têm filhos especiais. Exatamente. Literalmente. Exatamente isso. Porque Deus não mandaria você para pessoas que não saberiam te criar, te posicionar no mundo Sim. como eles te posicionaram, para que você fizesse a diferença como você está fazendo hoje. Então, essa posição que eles te colocaram no mundo diz muito sobre quem eles são, né? E fato, eles tinham tudo para que talvez você pudesse ser mais reclusa. Não, né? Sim. Te Não. colocaram lá, tá aí, deu cara a tapa e foi. E em algum momento você encontrou alguma dificuldade nessa trajetória educacional e profissional? Não. E se eu encontrei, às vezes eu não vi. Tá. Por mim mesmo. Porque eu falo que eu sou tão bem... Como é que eu falo? Resolvida. Eu sou muito bem resolvida. Tem olhares, tem muitos olhares. Mas ninguém, sabe, nada assim me para. Porque eu falo que ninguém vai lutar por mim. Se eu não lutar, ninguém vai lutar. Você não vai lutar por mim. Você vai parar sua vida pra lutar por mim? Não posso. Então, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Se eu não fizer por mim, quem que vai fazer? Quem tá ali, sabe? Ai, porque fulano me largou, fulano... Ai, eu vou me matar, Você acha que a pessoa ia fazer isso por você? Nunca. Uma mãe faria por um filho, agora o outro... Mas hoje em dia, muitas mães nem fariam isso pelos filhos. Pelo Exatamente, jeito porque ó, eu republiquei um post hoje que tinha uma mãe reclamando na internet ali... Que ela... Olha que dó daquela mãe, gente. A mãe tava sem babá pra ir numa festa. Uma Ai, confraternização de família que não podia ir criança, que era só pra adulto a confraternização. Não, você acha? Gente, eu publiquei, né? Coitada, Que querida. Vai ser mãe, né? Ué, quer ser mãe? Você tem que ser mãe. Exigir fazer o papel direito. Ser mãe. E você tem irmãos? Tem uma irmã, mas ela é normal, assim, não tem nenhuma deficiência e me ajudou demais. Mais velha, mais nova? Mais nova. Eu sou a mais velha. Me ajudou, assim, muito, porque assim, gente, eu tenho 90 centímetros, quem não me conhece, vai lá no meu Instagram, que vocês vão me ver o tamanhozinho que eu tenho. Eu tenho 90 centímetros. E assim, muita coisa que tinha que pegar, às vezes, no alto, eu não conseguia pegar, a minha irmã ia lá e pegava pra mim. Então, assim, nós somos ainda, né? Muito carne e unha, nós duas. Que ela me ajuda demais, assim, graças a Deus que Deus fez ela normal, né? Entre os olhos humanos. Pra ela me ajudar no que eu precisasse, né? Físico, né? Na minha ajuda. Normalidade física. Me ajudar, às vezes, em alguma coisa que é alto, ela subia lá e pegava. Então, ela me ajudou bastante. E aí, nessa trajetória... Tá lá, olha lá. Meu pai e minha irmã lá. Que lindo. Que família bonita. Então, assim, ela, graças a Deus, meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe. Então, nem se fala que minha mãe fica com as meninas pra mim. É o que é o nosso esteio. Nossa, é o nosso braço direito, esquerdo. Quando a gente a gente não tem babá. Né? Ela que me ajuda demais. Rede de apoio on, como sempre que eu digo. Eu tenho uma babá, uma querida, mas assim, é uma babá, né, que foi professora da Ayla. Então, assim, é uma babá que se dispõe, eu agradeço demais. E tenho aí uma rede de apoio super on na minha vida. Eu não tenho família aqui e é onde a gente vai descobrindo a nossa rede de apoio, mas eu relutei muito para pedir ajuda. Muito. E a gente sofre, né? A gente sofre. A gente que é muito disposta a fazer tudo, a querer achar que a gente dá conta de tudo, né? E transferir essa responsabilidade, que é a nossa maior responsabilidade. Eu demorei muito a pedir ajuda. A gente vê muita coisa, hoje em dia a gente vê muita coisa na internet, né? Pessoas maltratando as crianças e isso a gente pega pra gente, mas não é nosso. Não é nosso, não Só pode. Que a gente pega pra gente pode, isso. Pode. Eu falo que às vezes a internet ela ajuda muito. Mas tem só que ela coisa também, ruim ali. Ela acaba... Quem tá em depressão fica mais depressivo. Mas eu falo que a internet, ela é tipo uma lente de aumento, né? Ela aumenta tudo. Sim. Ela aumenta tudo. Tanto as coisas boas quanto
né, o que ela traz de Sim. ruim ali. Todos os sentimentos ruins ali. A identificação, a comparação, né? Que são Sim, coisas... porque você tem que ser o seu Aquela corpo. linha tênue, é... Que hoje em dia o seu corpo, se não for igual de fulano, Exato. não é um corpo perfeito. Exato. E não pela questão da autoestima, do seu bem, do seu Sim. amor próprio. Sim, todos os dias eu me olho no espelho e já acordo. Sabe o que eu falo, Ana? Que muitas mulheres estão deixando de se cuidar. Elas estão em casa, mas elas estão deixando de se cuidar, mesmo que estão em casa. O marido chega, tá lá descabelada, tá lá com aquela roupa de vereador ou de pijama, mas assim, não levanta. Sabe que às vezes a criança acorda mais cedo? Acorda um pouquinho só mais cedo, meia hora, um pouquinho mais. Vai lá, sabe, escova os dentes, pinte o cabelo, né? Troca de roupa. É pra si, né? É pra ela mesmo, sabe? é pra Não si. é pros outros. Porque você tá dando um ar já de cansada antes de acordar. Tá cansada? Eu sei que não é fácil. Não é, nem um pouco é fácil. Mas você tem que fazer ficar leve. É difícil. Hoje eu quase surtei um monte de vezes. Se não se cuidar, agrava muito mais Demais. o peso da maternidade. Ixi, hoje em casa já surtei um monte de vezes, mas... No meu caso, por exemplo, eu preciso do exercício físico. Uhum. Eu treinei até a última semana. No meu caso, eu gestei na pandemia. Uhum. Então, eu treinava em casa, né? Então, eu treinei até a última semana. E eu voltei o médico liberou, eu já voltei. Que era essencial para minha saúde mental. Uhum. Mas assim, a experiência que eu tenho, e é o que eu falo para todas as mães gestantes, o puerpério, ele só vai ser pior se você não se olhar para si. Sim. Né? E o pós-puerpério também. Porque esquece a mulher que você era antes. Você tem que se reconectar com você totalmente. Então, você vai ter que se reaprender a cuidar de você. O cheiro que você vai ter que gostar de você novamente. O modo que você vai gostar do seu cabelo. Tudo. Muda tudo, totalmente. O seu corpo, você vai ter que gostar dele novamente. Sabendo que o seu corpo foi casa do seu maior bem. Então, respeite o seu corpo. Aprecie o seu corpo. Que passou a ser... o seu bem mais precioso, a casa do seu bem mais precioso, não é mesmo? O forninho. Ser um pãozinho lá, né? E ele ganhou curvas maravilhosas. Isso eu falo assim, graças a Deus, eu tenho muito isso na minha cabeça e eu trabalho isso na cabeça de muitas mulheres. Sim. Que essa é agora a minha profissão. Uhum. É trabalhar isso na cabeça de muitas mulheres. Porque muitas se deixam... ficarem no quarto ali. Teve uma mulher uma vez que essa mulher, em todo lugar que eu vou, ela já vem na minha cabeça. Ela me conheceu pela internet, né? E ela estava em depressão durante 3 meses e ela simplesmente ficou dentro de um quarto durante esses 3 meses. Ela falou que ela não sabia se era dia, se era noite, dentro desse quarto. E ela começou a perguntar pra mim como que ela faria pra sair dessa depressão. Porque ela me viu na internet. Ela falou assim, Mara, eu vi você na internet. Então, durante esses 3 meses, ela ficou lá dentro desse quarto escuro. Não sabia se era dia, se era noite. Eu falei, vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, você vai levantar, botar um óculos escuro. Isso pela internet. Pela internet. Botar um óculos escuro, colocar um fone de ouvido... E você vai só no portão da sua casa. Você não vai pra lugar nenhum. Ela, mas por que o óculos e por que o fone? Eu falei assim, primeiro, que o óculos, você não vai ver ninguém olhando dentro dos seus olhos. E o fone, você não vai ouvir ninguém. Então, você não vai ouvir barulho, você não vai ver ninguém olhando dentro dos seus olhos, você não vai ver ninguém te julgando. Porque muitas vezes, muitas pessoas não saem de casa por medo de julgamento. E ela foi. Conseguiu, ficou 1 semana indo só até o portão e voltando. Eu falei assim, filha, você tem que tomar pelo menos um raio de sol, né? Faça isso. Ela fez. Em 3 meses, em um mês ela já estava conseguindo dar a volta no quarteirão. Eu falei, olha que bênção, coisas tão simples de se fazer. E eu falei assim, nossa, como... Minha mãe falou assim, filha, como que Deus colocou isso na sua cabeça? Eu falei assim, eu não sei. Só colocou. Eu só falei pra ela e ela fez. E ela nem mora aqui no estado de São Paulo, acho que ela mora no estado do Paraná.
E ela assim, foi. Eu falei, é isso que eu quero, esse é a minha função. Propósito de vida. Fazer as pessoas, as mulheres, homens que estão nesse mundo. Quando você estava no colégio, o que Deus tocava no seu coração para fazer profissionalmente? Eu queria sempre atender gente, sempre atender o público, porque os meus pais eram isso. Minha mãe era empresária, tinha uma loja, meu pai foi vendedor, depois virou gerente também de lojas. Então, foi tudo isso. Então, eu vi eles mexendo sempre com o público e isso, eu queria mexer com o público. Até que eu fui contratada, né? Comecei a trabalhar num banco, trabalhei por 11 anos. Como que você chegou no banco? Como que foi essa contratação? Eu comecei primeiro a fazer a faculdade de administração. Tá. E lá tinha que ter um estágio. Você saiu do colégio e já foi pra faculdade? Já saí, já fui, já tirei... E por que administração? Porque eu queria mexer com o público. Então foi tudo movido nesse mundo. E aí eu peguei e comecei a trabalhar fazer estágio na Receita Federal. E lá eu fazendo estágio, falei assim, eu preciso trabalhar. Peraí, um parêntese. Alguma dessas, a entrada na faculdade, o estágio, dessas entradas, teve a ver com a sua deficiência ou não? Teve. Tá. Porque na faculdade não, porque na faculdade não era pública, né? Tá. E nos estágios eles precisavam, tem uma cota, né? Cota, tá. Em qualquer emprego tem uma cota. Então aí eu entrei nessa cota. Fiz estágio na Receita. Só que aí eu peguei e comecei a mandar currículo em vários bancos, em vários lugares. E só que nesse banco mesmo eu não mandei nenhum currículo nesse, eu mandei em outros. E esse foi o que me chamou. E eu falei assim, mas como que conseguiram, né? Aí eles falaram assim, não, porque a gente viu o seu currículo na internet. Porque tem um site lá que você cadastra o seu currículo e põe, né? Então a gente viu o seu currículo na internet e a gente te ligou. Você quer participar? Quantos anos, Mara? Eu tinha 19. 19. Aí com 19 anos eu entrei no banco, só que assim, eu vou te falar, quando você não tem que dar desculpas, realmente você não tem que dar desculpas. Com todas as minhas limitações, só que eu nunca saí de perto dos meus pais, da minha mãe, do meu pai e da minha mãe. Nunca saí de perto da minha família. Assim, saí, ir pras baladas, beleza. Sim, ia, mas assim, de viajar longe, nunca. Andar de avião, piorou. Nunca tinha andado de avião. Com 19 anos, eu fui contratada pelo banco. E o que eu tinha que fazer? Tinha que ir embora daqui. Tinha que viajar. Eu fiquei 1 mês fora e eu tive que... Pra fazer treinamento? Treinamento. Tive que fazer treinamento durante 1 mês. E nesse treinamento, a primeira coisa que eu tive... A primeira coisa que eu poderia dar desculpa é... Não. Como eu vou subir no avião? Porque eu uso a prótese. E eu preciso de ajuda. E não tinha ninguém que eu conhecesse que me ajudasse. Porque tinha uma moça comigo que era cadeirante. Ela precisava de ajuda também. Então tava nós duas no mesmo barco. Meu Deus! Nós duas na mesma canoa. E aí eu falei, como que eu vou fazer? Primeiro, não tenha vergonha de pedir ajuda. Pedi ajuda pra comissária de bordo. Ela me ajudou a subir, tranquilo. Mas peraí, antes de chegar na viagem, como que foi essa decisão? Você falou, vou encarar e vou. Eu falei, eu não vou ter meus pais Teve uma conversa com os pais? Sim, e meus pais, eles nunca falaram assim, não, você não vai porque você precisa... Nunca. Tá. Eles sempre respeitaram que você... Sempre. Eu e minha irmã, eles sempre falaram assim, vai porque a vida é vivida uma vez só. E se você quebrar a cara, você volta de novo, começa de novo. E eu sempre falo isso, porque às vezes as pessoas falam assim, e se eu não conseguir? Sempre tem o se. E se não der certo? E se? Mas e se der certo? Você não vai saber. Você não vai saber, né? Aí fomos. Minha mãe e meu pai falaram assim, vai pra você tem que ter sua liberdade. Vai, que a gente não vai estar vivo pra sempre. Pra te socorrer, te ajudar. Tá bom, fomos. Fomos não, né? Eu fui, né? Eu fui, subi nesse avião, chegamos lá, era todo mundo que o banco contratou, era todo mundo deficiente. Então não tinha ninguém. Ninguém podia ajudar ninguém. Era todo mundo por si ali. Então ali já começou, né? Você não pode ajudar ele não pode ajudar e pronto. Se juntasse todo mundo, ó.
Não dava certo. Aí foi todo mundo. Aí tá bom, chegamos lá no hotel. Aí aí eu tinha que aprender a colocar a prótese sozinha. Aí eu tive que aprender a me virar sozinha. Assim, tomar banho, essas coisas eu já sei, né, gente? Então eu não precisava de ajuda, mas pra colocar a prótese, porque a prótese ela pesa 10 quilos. Aí eu tinha que colocar a prótese sozinha. Porque quem tava comigo era uma amiga minha, ela era cadeirante. Então, assim, ela também tinha que se virar sozinha. Então, nós duas ali, uma se virando sozinha. Então, aí foi ali que eu comecei a ter toda a minha autonomia pra tudo. Tá. Pra tudo. E idas e vindas, idas e vindas. E ali eu comecei já a minha liberdade total. Porque eu já tinha minha habilitação, né? Eu tirei minha habilitação com muita gente falando, não, ela não vai conseguir tirar. Ela não vai conseguir tirar. Minha mãe falava, você vai. E eu fui. Eu acho que eu vi uma publicação tua dirigindo esses dias. Sim. Que é super comum pra vocês. Pra mim é normal. Pra minhas meninas, colocar as meninas no carro. Pra mim é tranquilo, assim, sabe? Pra mim é É que normal. nosso corpo é maravilhoso, né? Na verdade, nossa mente é maravilhosa, né? Ela se adapta a Eu falo assim, qualquer quando você quer, você consegue. Quando você quer, você consegue. Agora, quando você coloca desculpas na sua cabeça, aí você não adianta pedir pro Papa que não vai dar certo. E ali eu fiquei nesse um mês, menino do céu, olha. Aí na primeira semana, quando eu vi meu pai no aeroporto, mas eu chorava. Eu não quero mais. Ele, você quer sim, agora você vai. E eles nunca privaram a gente de nada. A minha irmã, uma vez, ela queria ser modelo com 18 anos. E ela foi, um pessoal contratou ela pra ir pra Tailândia. Minha mãe falou assim, meu Deus, como que a gente vai fazer? Minha irmã, eu quero. Minha mãe falou assim, vai, uai, você quer, vai. Aí a gente fez um empréstimo daqui, um empréstimo dali, e ela foi. E aí ela falou assim que viveu coisas muito boas, mas também viveu coisas não tão legais. Sabe, assim, ela viu muita coisa feia, coisa assim que ela falou assim, não é possível isso, gente. Então, assim, ela tinha na cabeça uma fantasia e como a gente falou, vai pra você ver, você gostar, você vai ganhar muito dinheiro. Mas se você não gostar, pelo menos a sua passagem de volta, porque a gente pagou a passagem dela de ida e de volta, pra ela não ficar dependendo da agência. Porque se depender da agência, ela ia estar lá até hoje, porque ela ia ter que trabalhar pra pagar. Aí a gente deu as tripas nela lá pra ela conseguir. Viu que não era aquilo que ela ficou 3 meses, voltou. Pelo menos meus pais, eles nunca falaram isso pra gente. Não é pra você sair de perto de mim, porque hoje em dia as mães não deixam os filhos realizarem os sonhos deles. Não, as mães hoje, elas não deixam o filho descer da cama sozinho, com medo do tombo. Do tombo, porque cair... E é normal cair, né? A nossa vida é assim, né? A vida adulta é assim. Você cai, você levanta, chacoalha a poeira e dá a volta por cima. E bora lá. E eles nunca privaram a gente disso. E isso que eu acho bonito neles, sabe? Lindo. Porque eu posso falar que eles criaram mulheres de verdade. Porque várias vezes a gente pode cair, mas a gente levanta. E sabendo que eles estão lá, né? Eles estão lá pra nos apoiar. Muitas mulheres não têm esse apoio, mas você tem você. Você mesmo. É o seu maior apoio. Você não precisa de mais ninguém. E isso eles ensinaram pra gente muito bem. Assim, eu sou muito grata por Deus, pela minha mãe, pelo meu pai. Que eles me ensinaram, eu e minha irmã, assim, a não cair, levanta. Machucou, põe um remédio aí e vai de embora. novo. E como é que era essa balada aí? Como que você ia pra balada? Como que era a balada? Eu e minha irmã, na hora que eu tirei minha habilitação, a gente ia mesmo pras baladas. E aí tem muita gente que fala assim, nossa, Mara, mas você sofria preconceito na balada, olhares, sabe? Que tem muita gente que fala, eu não vou porque o povo vai me olhar muito. O povo vai... Nada. Não. Olhar, todo mundo olha. Eu não ligava, o que eu queria era viver pra mim ter história pra contar no meu livro de histórias. Porque tem muita gente que não tem nem história pra contar. Tem o seu livro lá inteiro. Em branco. Tá tudo branco. Não tem nada. E eu não. Meu livro, graças a Deus, meu livro já tem 31 páginas. Porque eu tenho 31 anos. Então, assim, meu livro tem muita coisa. Eu tenho muita história pra contar.
E isso eu quero deixar gravado na minha memória, das minhas filhas, principalmente. Porque nós somos espelhos deles, né? Exatamente. E como meu pai e a mãe foi meu espelho, eu também quero ser o espelho E com delas. certeza tá sendo. E a sua família? Como começou a ser formada? Onde entrou essa família? Como essa família deu início? A nossa Essa paixão família... que tá aqui do lado, Não, inclusive. meu marido, meu assessor, meu administrador, meu tudo. Sempre tem aquela frase, né? Por trás de um grande homem, né? Sempre existe aquela grande mulher. Aqui é ao contrário. É. Né? A gente se conheceu num chat de relacionamento. Uau! Há 10 anos atrás. No chat, No né? chat. Aqueles antigos chats. Sim. Que hoje Nem existe mais. mas hoje migrou pro Tinder, né? Seria o Tinder. Esse tipo Não, de coisa. antigamente não tinha esse trem não, gente. Antigamente era ali no conhecer ali, no MSN, lembra? MSN! Nossa, eu lembro até do barulhinho. Aí a gente se conheceu num chat de relacionamento, fomos pro MSN, começamos a conversar ali. E a gente marcou um encontro. Aí nesse encontro, antes de começar, a primeira coisa que eu já perguntei pra ele, eu falei, ó, eu tenho assim, assado de deficiência. Olha que família linda! Eu tenho essa deficiência, já fui falando pra ele tudo, né? Porque eu sou muito resolvida nisso, sabe? Se a pessoa não quiser, beleza, tchau não e quer. benção. Já foi, passa, vai, só vai. E eu sou, minha prótese, essas aí. Então eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito resolvida nessa parte. E eu expliquei pra ele, falei, ó, eu tenho deficiência assim, assado. E se você não quiser ficar comigo, não tem problema, tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí ele falou pra mim, não, vamos ficar. Vamos se conhecer primeiro, né? Aí eu matei uma aula da faculdade. Olá. Aí ele chegou atrasado no serviço pra gente se conhecer. Olá. E aí a gente se conheceu, depois na outra semana a gente já marcou de jantar. Aí nessa hora do jantar, o que aconteceu? Eu tinha que explicar pra ele que ele tinha que cortar a carne pra mim, porque hoje em dia tem muita gente que não sai por medo de falar pros outros, sabe? Você pode me ajudar aqui a cortar? Você pode... Aí ele, como ele não sabia, ele não tinha nem obrigação de saber. E não tem como ele saber, né? E aí eu fui lá e expliquei, ó, você corta pra mim essa carne? Eu não consigo cortar. Ele, não, claro, cortou. Aí a gente jantou, tudo. Nossa, foi muito bom que eu fui explicando todas as coisinhas pra ele. Que tem que explicar. Tem que explicar. E aí, depois de 3 meses, ele me pediu em casamento. Uau! Simples assim. Foi em 3 meses. 3 meses certinho, cravado. Foi 3 meses, me pediu em casamento. Aí a gente já marcamos a data. Em 1 ano e meio, que a gente pagou tudinho o casamento, aí a gente casou. O casamento. Foi um casamento pra 400 pessoas. Foi pra 400 pessoas. Todo mundo queria ver a Mara casar. Com quem essa menina vai casar, meu Deus? E foi. E você, vestida de noiva com tudo que tem direito. Menina, o meu vestido, eu pedi ele veio de Paris. Você acredita? Que chiquérrima. Adorei essa história de vir de Paris. Te juro, fui lá na loja de noivas lá, falei, eu quero esse vestido. Elas acharam o vestido pra mim. Mara, seu vestido vai demorar pra chegar. Eu falei, não tem problema. Chegou no dia antes, 2, 3 semanas antes do casamento, eu acho que chegou. Ficou preso ainda, porque ele tinha muita pedra. Ficou preso. Tive que pagar um pouquinho mais pra liberar. Meu Deus! Mas foi o casamento. Foi a primeira, assim, nossa senhora, olha, eu vou te falar, foi maravilhoso. A realização do sonho. E aí chegaram essas 3. Foi. Aí chegou as 3 bonequinhas. Mas teve um processo aí até a chegada da Mariana. Como Sim. foi isso, Mara? Foi. Primeiro a gente queria curtir um pouco o casamento e tudo, né? Mas mesmo assim, eu não me... Você sempre soube que você queria ser mãe? Sempre. Isso até mesmo antes do casamento, você sempre soube? Sim, sempre queria, porque eu tinha isso comigo, independente de eu tinha algumas ressalvas em relação ao casamento, como eu sempre fui muito ligada ao meu profissional, eu tinha meus planos, minhas metas profissionais, o casamento não era minha meta, não era uma meta na minha vida. Minha meta era ser mãe. Eu sempre soube que eu queria ser mãe. Então, assim, é uma pergunta que eu sempre faço para as mulheres. E muitas das mulheres que sentam aqui,
as que não são mães e que não querem ser mães, elas falam disso, que desde sempre elas não querem. Sabe? Então isso é muito interessante a gente saber. Então, assim, você sempre soube que você queria ser mãe? Sempre soube que eu queria ser mãe, sempre soube que eu queria ter uma família, sempre queria ter uma família grande, mas eu não imaginava que ia ser desse jeito, né? Mas eu sempre quis ter uma família grande. Mas o negócio é que, assim, na internet, uma pessoa com deficiência não pode ser mãe, não pode casar, não pode fazer nada. Nada. Você senta e fica quieta ali, esperando vir a você. Só que eu fui totalmente ao contrário. Então, eu fazia acontecer e pronto, sabe? Então, aí a gente tentando lá, né, engravidar, tudo, sem nenhum método conceptivo, nada. E nada de acontecer. Aí fomos descobrir... Depois de quanto tempo que 2 vocês anos. casaram? Não, mas depois de quanto tempo vocês casaram, vocês decidiram ter filho? Não, no mesmo... no mesmo... No mesmo... Quando eu já casei, a gente já queria, Entendi. já... Aí a gente não usando nada e nada acontecia. E aí a gente descobriu que meu marido tinha varicocele. Só que acontece, os homens hoje em dia, eles têm muito preconceito com isso. Sim. Porque antes da gente casar, a gente fez como é que chama? Exames nupciais, que hoje em dia quase ninguém faz. Não tem mais isso, não existe. Só que eu fiz. E que deveria ser saúde pública isso, Sim. né? E isso deveria ser algo... Eu fiz, e assim, com 3 meses antes de casar, eu fiz isso. Que eu falei, não, eu quero saber se tá tudo certo, né, comigo, se tem alguma coisa que precisa tratar, se tá tudo certo com ele. É uma questão de respeito consigo e com o próximo, Sim. né? E aí ele nunca tinha ido no médico, assim, né? Aí ele, não sei o que, eu falei assim, não, precisa, vamos. E aí o médico descobriu que ele tinha alguma coisinha. Aí o médico falou de operar, ele, não quero operar, não precisa, nananana, beleza. O meu tava tudo certo, graças a Deus, não tinha nada, porque... Muita gente falava, é deficiente, então não tem útero, o útero é pequeno, o útero não sei o quê. Muitas perguntas, né? Todo mundo falando. Muitas perguntas, mas pouco entendimento em relação às, né? Sim, muito. E aí a gente descobriu que ele que tinha o problema. Aí depois de 2 anos sem engravidar, sem nada, ele foi lá e fez a cirurgia da varicocele. Aí deu 6 meses que ele fez a cirurgia, eu engravidei da Mariana. E aí foi daquele jeito, né? Aí a minha internet explodiu, né? Aí aconteceu, o digital. Aí o pessoal ficou doido, a família toda. Aí o pessoal ficou doido com isso. Porque, né, como você, assim... Uma pessoa... Aí eu pequenininha ali, ó. Ah lá! É a minha irmã. Uau! Eu imagino assim, porque como é assim, né? Deve ser a mesma maneira da gente que aprende a andar, que aprende, Sim, né? Primeiro que um médico falou pros meus pais que eu só ia andar com 9 anos e olhe lá. Eu apareci com 1 ano e 2 meses andando na sala dele. Ele caiu pra trás. Meu pai falou assim que se não tivesse a cadeira do consultório, ele tinha caído no chão. Porque eu tenho um primo com 1 ano, a gente é diferença de 19 dias. Então o que acontece? Ele era o meu espelho. E ele começou a andar, eu comecei junto. E aí tudo que ele fazia, eu fazia. Porque a gente tinha 19 dias de diferença. Criança não tem limite, né? Não tem medo, só vai. Eles não têm medo de nada. Nós tínhamos que ser assim, né? E aí se nós tivéssemos mais da nossa criança, a vida seria mais fácil. Mais fácil. E aí, nesse meio termo aí de engravidei da Mari. E pra muita gente, nossa, você não pode engravidar não, porque seu útero é pequeno, não sei o que. Sabe que tive gente que me perguntou, como que você engravidou? Se você como que você engravidou se você tem a perna pequena? Aí eu falei assim, mas minha gente, eu não engravido pelas pernas não. Você quer que eu te explique como que eu engravidei? Tem gente que fala isso. Eu acredito. Você quer que eu te explique como que eu engravidei? Porque eu não engravido pelas pernas. Eu acredito em muito, porque olha, o que eu recebo de... Não, tem hora que eu paro, eu falo... Porque assim, a partir do momento que a gente se dispõe a estar na internet, a gente também tem que entender... né, o que vem ali da cabeça dos outros, porque se nós nos dispomos, ok, Sim. né, estamos ali à disposição
as opiniões alheias. Mas... Tem pergunta que não dá, né? Não. Eu falo que tem pergunta que tem umas não coisas dá. que eu paro e falo, é sério? Não, você tá zoando, né? Não, é sério, né? Ai, Ontem meu mesmo eu respondi, mas eu respondi assim, cara, não. Se estivesse na minha frente, já não É. morro. Eu desci, né? Eu moro no apartamento e tava treinando na academia. E aí, você deixou a Ayla sozinha no apartamento? Não, gente. Minha filha, Você acha que eu Deixar ser a minha louca, né? Não, e o que a pessoa tem a ver com isso também, né? mas é Não, claro. eu falo que daí você permite a intimidade. Não, gente, minha mãe estava. Aí fui explicar, sabe? Não. E aí veio um monte de gente me questionar. Ana, é sério que as pessoas te questionam isso? sim. Sim. É tanta pergunta que eu falo que são perguntas que eu não sei se a pessoa é ignorante mesmo, assim, de não saber nada mesmo, ou se é pergunta pra querer diminuir a outra pessoa. Sabe? Então, porque hoje em dia Ou pra puxar assunto, sei lá. hoje em dia tem muita gente que faz isso, quer diminuir os outros pra ela se engrandecer, mas vai adiantar ela se engrandecer em cima Então, dos mas outros? não é muita invasão de privacidade te falar isso? Tipo, como você engravidou? Ei! Pera lá, né? Eu falei pro meu marido assim que qualquer dia eu vou pegar e vou colocar vou ter que começar a colocar uma câmera lá no meu quarto. Porque, gente, é muita pergunta, você não tem noção. A respeito disso? De muita coisa, quando você vai no banheiro, como você se limpa, nananã, é coisa assim que E perguntam. outras pessoas com deficiência também vêm te questionar algumas coisas ou não? Tem. Imagino Tem muitas que você falam deve ser assim, inspiração, como que você né? faz, como que você fez. De dirigir também, tem gente que me pergunta. Como foi o processo para dirigir? Pra dirigir foi um pouquinho mais complicado pra quem é deficiente, porque você tem que provar que você é capaz. Tá. Porque você tem que... É normal o processo na autoescola? Você procura qualquer autoescola? Primeiro você tem que ir na Receita Federal, depois você tem que ir num médico especialista, o médico tem que falar quais que são as adaptações que tem que ser pra você, se você é capaz, se você não é capaz. Mas como que a pessoa encontra esse caminho? Você tem que ir direto lá na Receita Federal. Aí lá eles vão te direcionar pra vários É que eu acho que lugares. também falta informação, né? Nossa, muito demais. Hoje em dia você vê pessoas dirigindo que não têm braços. Pessoas que não têm braço. O volante é nos pés. O acelerador é tudo no pé. A pessoa faz tudo com os pés. Só que muita gente que tem essa deficiência não vai atrás. Não procura, se acomodem os outros levarem, os outros ter a disposição. Porque eu imagino assim, ó, você deve ter tomado a decisão de colocar a prótese com quantos anos foi? Com 12. Foi sua decisão? É, uma criança, né? Eu falo que é uma criança. Eu, com 12 anos, já tinha atitude de adulto. Tá. Tomei uma decisão de querer... Que não é fácil, né? Não. Porque as pessoas acham, colocou a prótese e resolveu todos os problemas. Não, tive que fazer fisioterapia pra fortalecer barriga, as costas, a perna. E dói? Não. A prótese? Porque assim, ela pesa 10 quilos. Tá. Agora, você já imaginou eu ficar andando o dia inteiro com 10 quilos na perna? Então, é uma academia que eu fico o dia inteiro fazendo. Tá. Eu faço academia o dia inteiro. Tá. Quando eu trabalhava fora, né? Tá. Fazia academia o dia inteiro. E aí, eu tenho que se fortalecer. Tem os tombos, que sim, você cai bastante. Já caiu bastante? Já machucou? Já. Machuquei um monte. E quando tem gente que tá junto comigo, andando assim, igual às vezes tá eu e meu marido, assim, de mão dada, se eu cair, ele vai junto comigo. Junto. Porque você não tá esperando. Teve um dia que ele tava com soluço, tadinho. Primeira vez que a gente saiu, assim, foi um rodeio, né, que a gente foi. Aí ele tinha um tronco, assim, né, e eu fui passar do lado do tronco e ele veio atrás de mim. A hora que eu caí, a prótese bateu no chão. E quando a prótese bate no chão, parece que você rachou a cabeça. E ele tava com soluço, coitado. Passou o soluço dele. Pra nunca mais. Ele nunca mais teve soluço. Valeu pra vida inteira. Ele falou assim, achei que você... Ele falou assim, eu achei que você rachou a cabeça. Porque ele achou que eu bati a cabeça no tronco, tava aqui. Só que a prótese que bate primeiro. Entendi. E é um barulho tão forte que parece que você bateu a cabeça mesmo. Parece que você vai levantar, sua cabeça tá rachada.
E aí Entendi. passou o soluço dele. Na hora o soluço passou. Olha, receita para passar soluço. Pós-prótese, então, a outra decisão foi o dirigir, ou Foi. teve alguma outra decisão aí no foi meio aí desse eu processo? dirigi, foi o dirigir, depois foi a faculdade. Não, primeiro foi a faculdade. Primeiro foi a faculdade. Primeiro foi a faculdade que eu faço aniversário em março, então a faculdade começa em fevereiro, né? É. Então primeiro foi a faculdade e depois foi o dirigir. E aí entrei, quis fazer na faculdade, fui pra faculdade, tinha que entrar sozinha. Tinha que ver aquele monte de gente que você não sabe nada, você tem as Não suas... sabe como vai te receber. Você como sabe? Então, assim, foi aquele primeiro impacto que você tem. Porque na faculdade não é 30 alunos, é 80, 90 alunos na sala de aula, né? Então, aí você já tem aquele impacto, né? De como você vai pedir ajuda para levantar. Mas esse daí eu não... Sabe, pedir ajuda mesmo. Todo mundo da sala também, às vezes, passava e me ajudava. E já foram acostumando, né? Com isso. Aí depois veio a habilitação, que aí as pessoas começavam, né? Ah, como que você vai tirar a habilitação se você não consegue mexer o pé? Como que você vai... Então, aí foi tudo... Aí meu carro é adaptado, então... Quanto tempo foi o processo de tirar a normal. Aí habilitação? da habilitação é normal, como acho que é um mês, eu acho que Tá. faz, né? Depois pra entrar no carro e tudo mais lá, né? E aí o carro é totalmente adaptado? Totalmente. Porque toda autoescola tem que ter um carro adaptado. Aham. É obrigatório hoje. E o seu carro é adaptado? O meu carro é adaptado. Então, toda autoescola tem que ter esses carros adaptados. E o meu era adaptado também, aí foi, dirigi. Aí um dia antes de tirar a habilitação, de passar na provinha lá, né, que faz, passei tão mal, menino, eu acho que era tanta coisa em cima de mim. Muita gente falando que não ia conseguir, que era difícil, sabe? Um monte de coisa ruim, porque hoje em dia, gente, pra te levantar é horrível. Pra te dar, então, aquele impulso, sabe? Pior ainda. Agora, pra te criticar e falar que você não vai conseguir, é o que mais tem. E te lança energia mesmo de longe, energia ruim mesmo de longe. De longe te lança energia, assim, e eu passei muito mal. Eu achei que eu não ia nesse dia. Mas aí a minha mãe falou, não, você vai. Você vai. E eu fui. Fui, graças a Deus, passei na primeira, quase morrendo, mas passei. Mas foi. E por aí foi, minha vida foi assim. E aí só seguiu. Eis que vem a gravidez das gêmeas. Primeiro que depois da Mari, eu falei assim, ai, Rafa, eu não quero que a Mari fique sozinha, né? Porque eu nunca fiquei sozinha, então assim... E aí, sabe, já veio aquele monte de coisa. Ai, mas e se ficar difícil? E se ficar... Eu falei assim, se ficar difícil, eu sempre falo pra todo mundo. Se eu e minha irmã, a gente passamos dificuldade com os meus pais. E nós não morremos. Então, se ficar difícil, não vai morrer também. Vai criar junto e pelo menos eles vão saber o que é difícil, o que é exatamente. Na hora difícil e na hora boa. Exatamente. Então, vamos que vamos. Engravidei, linda bela, fui lá buscar o exame, né? O beta altíssimo. Mas pra mim, então, estava muito alto, pra mim estava já no 3º mês, né? Praticamente. Aí fomos lá fazer a ultrassom, dava pra ver só uma. Porque a outra, o médico falou que era placenta descolada. Porque não dava pra ouvir o coração, não dava pra ouvir nada, só tava lá a manchinha. Então, pra ele era placenta descolada. Aí ele falou assim, vem aqui com 9 semanas. Fui com 9 semanas, a placenta descolada já tinha perna, braço, coração, tinha formado tudo. Já. E aí? A gente ficou, ele estava numa sala mais gelada que aqui, muito mais. Ele já começou a suar, ele já começou a quase deu um troço. E aí o médico, assim, né? O médico, pelo que eu passei com a Mari, olha o barrigão. Olha lá. Olha o barrigão do final. Ai, meu Deus do céu! Não, gente, e ela a bicha é estilosa, né? Olha lá. E aí o médico, olha lá, o jeito que eu fiquei. Olha isso. Eu ia cair pra frente já, ó. Olha lá, o celular na barriga, era meu apoio. Era meu apoio. Graças a Deus não me deu nenhuma estria. Graças a Deus. Mas deve ter cuidado, horrores, né? Eu passava muito óleo. Ficava banhada no óleo, eu falo. Mas, menina... Mas hoje tem muito mais coisas, né? Eu descobri vixe, muitas coisas, assim. Mas eu fiquei, assim, te falar que... Mas olha o tamanho da barriga.
E eu aguentei as gêmeas, a Mariana eu aguentei por 32 semanas. Tá. A Mariana nasceu prematura. As gêmeas eu aguentei por 35. Mas só tirou elas porque ela tava comprimindo meu pulmão. Não, eu imagino, né? Eu tava comprimindo meu pulmão, totalmente comprimindo meu pulmão. Você tem quanto de altura? 90 centímetros. 90 centímetros. E as gêmeas nasceu com 42 cada uma. Então eu tava carregando tava eu com- mesmo dentro da minha barriga. E você? Você tinha vídeos que eu postava, dava pra ver os pezinhos delas mexendo assim na barriga certinho, 5 dedinhos, né, Rafa? Do pezinho. Deus! Que o Rafa falava assim, se passar uma faca aí... Você ficou com algum receio em alguma das gestações delas virem com a deficiência? Não, nunca. Nunca fiquei com receio nenhuma delas vir com deficiência ou delas vir com alguma má forma, nada. E se viesse? Ia ser tratado normal, ia falar, vamos, levanta, que o mundo não para, não, por causa de você, não. Porque o mundo não para por causa de ninguém. E como elas lidam? Pra elas é normal. Mas a Mariana agora começou a perguntar. Tá. Porque agora ela vai mais. A Mariana vai pra escolinha, né? As Uhum. gêmeas ainda não. Vai agora o ano que vem. E ela, mamãe, por que você nasceu assim? Aí eu falo assim, ó, porque o papai do céu fez a mamãe assim. E aí ela não pergunta mais. Eu falo, se seus amiguinhos falar, você fala, sua mamãe é especial, a sua mamãe é diferente, porque o papai do céu fez ela diferente. Entendi. E tem muitas mães que quando vê uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que faz com as crianças é puxar a criança. Não deixa. Ah lá, do pezinho. Olha lá! Dá pra ver certinho, quer ver, ó? Que vai passar o pezinho. Olha lá. Meu Deus! Dá pra ver certinho. Ali era o buraco do piercing, que já não tinha mais. Já não tinha mais. O umbigo, que já ficou. Olha o tamanho dessa barriga, gente. É, o pezinho passou certinho. Certinho, certinho. Agora de quem era, eu não sei, né? É, né? Mas dá pra ver certinho o pezinho passar. Meu Deus. Quando eu falo que dá... Olha lá. Olha lá! Quando eu falo que dá pra Ai, é a ver, melhor dá sensação pra da vida, ver. não é? Nossa Senhora. Sentir, mexer dentro da barriga. Mas olha... Ai, que delícia que é isso. Ai, deu uma saudade agora. Nos últimos dias aí, que era a época que eu já não conseguia mais andar. Não dá. Eu imagino. Não conseguia. Praticamente fiquei na cama, assim, deitada. Eu imagino. Não, eu imagino. Se, né, pra gente que... Vixe, é super... Que é isso, que no final, se a gente já não consegue andar, a gente não consegue dormir direito, tudo fica muito comprimido. Sim. Imagina pra você com 90 centímetros, meu Deus. Nossa, era terrível. E aí as mães já puxam, sabe, as crianças assim, sem nem Preconceito explicar, instaurado, sabe? né? E aí eu pego e falo assim que ali já começa a criança, o preconceito da criança. E é sobre isso daí, ó, onde eu ia entrar, né? É uma Ah lá. vida normal, E elas dão risada, É não quer nem uma- saber. é uma demonstração de que a superação, ela tá ali dentro, de que tá tudo bem, Sim. de que nada te para. Não, a gente tem que viver a nossa vida. Nossa vida é vivida só uma vez. Não vive mais. Eu vi vocês lá. num parque aquático. Sim. Você numa boia. Não, Sim. gente, nem eu vou. Eu no escorregador É. lá no trem. Como que chama aquilo lá? Tobogã? Num tobogã. Olha lá, gente, que A outra rachando o maravilhosa. bico, olha lá, não aguenta, olha lá. De tanto que ri. Que olha lá. maravilhosa. E sabe, isso marca as crianças, Com isso marca a vida certeza. deles, isso sempre vai... E eles ficam, mamãe, pula, mamãe, pula. Mas você tem esse receio das suas filhas sofrerem esse preconceito por você Não, na escola? eu acho que não. Porque eu deixo elas serem bem resolvidas também. Eu Tá. tenho que, esse é meu papel, fazer elas serem bem resolvidas. Porque eu sei que vão perguntar. Porque hoje em dia as crianças não são mais curiosas de curiosidade, as crianças são maldosas. É, Mas elas já vêm com essa maldade dos pais. dos pais, da casa. É porque nós somos os espelhos. A criança de 5 anos não vai saber o que é preconceito se o pai e a mãe não Aham, faz. Exatamente. Não vai saber. Então isso já vem deles. Exatamente. E as crianças perguntam pra ela e ela simplesmente fala que a mamãe, porque o papai do céu fez a mamãe assim. Especial. E quando as crianças vêm me perguntar,
eu falo pra eles, tia, por que você é assim? Eu falo, porque o Papai do Céu fez a tia assim. E eles não perguntam mais. Porque se for do Papai do Céu, tá bom. Tá tudo certo. Tá tudo bem. E só. Tá tudo certo. E a decisão de sair do banco? De onde ela veio? Como que isso começou a fluir no seu coração? Porque eu trabalhava com muito público, eu via que ali eu mexia com muita gente. E as minhas amigas mesmo do próprio banco falavam, Mara, você tem que sair daqui, você tem que se mostrar pro mundo, porque você é uma verdadeira inspiração para muita gente, porque você não para. Você já tinha que estar ali parada, sentada, quieta, não sabe? Não, você tem que mostrar isso. E com isso começou a arder muito em mim. E eu comecei a fazer muita coisa, dar palestra, sabe? Eu comecei a dar palestras em São Paulo, comecei a fazer mais vídeos motivacionais no Instagram, que é onde começou a movimentar pessoas, sabe? Movimentar muito mais pessoas. E isso foi ardendo no meu coração. Eu fui falando, não, eu preciso sair. E eu saí, comecei a mexer com palestras, mentorias, marketing digital, que é isso que move o mundo, né? O digital agora tá movendo o mundo. É. E eu saí pra fazer isso que é Você teve algum receio em algum momento? Você falou assim, não, eu vou, mas... Sim, eu fiquei com receio por falta do que... Querendo ou não, a gente não pode ser escravo do dinheiro. Tá. Mas... A gente vive dele. Paga as nossas dívidas, compra as coisas das crianças e tudo mais. Mas eu falei, se Deus tá colocando isso pra mim, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Quanto tempo foi da sua decisão até realmente você sair? Quando eu voltei da gestação das gêmeas, aí eu já queria. Aí ali eu já pedia pra uma chefe, aí já trocou de chefe, aí pedi pra outra chefe e assim foi indo. Aí até que eu consegui. Foram quanto tempo? Foi quanto tempo no banco? 11 anos. 11 anos. 11 anos no banco. E aí decidi sair e assim, Deus, graças a Deus, tá suprindo as nossas necessidades, porque tá dando tudo muito certo. É claro que não é ainda daquele jeito, né, que a gente gostaria, mas é aos poucos. Você vive só o propósito, você não vive de uma vez, você vive aos poucos. E é aí que é o bom, né? Essa caminhada aí, ela é fortalecedora, ela é recompensadora, né? Sim, essa porque caminhada. você olha pra trás e você vê tudo que você passou. Você olha pra trás e você fala, meu Deus, eu consegui. Eu passei por isso. Eu passei dificuldade. Ou você olha pra trás e fala, caraca, como que eu passei por isso? Sim, mas hoje em dia as pessoas têm medo disso. As pessoas têm medo de passar por dificuldade. As pessoas, elas simplesmente querem chacoalhar a árvore lá e cair lá R$1 milhão. Puf. Só que infelizmente não é assim. Não dá, né, gente? Se você não investir em você, se você não arriscar, se você não arrisca, você não petisca. E se você não investe em você... Não vai ter o retorno. Você não vai ter nenhum retorno. Você vai viver ali, naquele canto, naquele lugar, e ali você vai sempre reclamar do mesmo jeito. Exatamente. Você vai viver a sua vida reclamando. E aí, nossa vida é um teatro. E quando fechar a cortina, você não vai ter nenhum aplauso. Essa é a nossa vida. É sobre isso. E, nossa, fiquei até sem palavras agora. Saiu do banco... Como que foi a saída? Você já estava muito bem posicionada no digital, já estava dando palestra, e como que isso se intensificou pós saída do banco? Porque estava me apertando muito. Eu não estava conseguindo mais nem trabalhar no banco. Nenhuma coisa nem outra. Eu tinha que ficar ali o tempo todo atendendo o cliente, e de repente eu tinha que estar mexendo no meu celular, de repente eu tinha que marcar palestra. E aí meu marido já saiu do serviço. Eu ia chegar nesse ponto. Seu marido também. Partiu dele ou foi incentivo teu ali? Primeiro como é que foi? Ele que saiu para ele começar a me ajudar. Aí ele começou a me ajudar nessa parte de agenda, de começar a falar, tem gente te respondendo, te perguntando isso, já responde. Tem gente te perguntando aquilo, não esquece de responder essa pessoa. O assessoramento. Porque eu tava com muita coisa na minha cabeça. Então eu tava atendendo no banco, aí eu tinha que ver palestras, tinha que correr atrás de um monte de coisa. E aí eu falei, não dá conta. Tinha gente que me perguntava coisa pra mim 9 horas da manhã, eu ia responder 10 horas da noite. Aí você já não dá credibilidade. Não dá credibilidade. Porque, se a pessoa demora tanto pra te responder assim, você não dá nenhuma credibilidade. Então aí ele saiu, aí ele começou, você tem que responder isso, responde aquilo.
responde não sei o quê, deixa que eu respondo aqui pra você. Então aí a gente começou, aí depois eu falei, não, agora a gente só vai viver disso. Então a gente só tá vivendo disso. Palestras, mentorias, marketing digital, é o que tá dando um retorno pra gente. O que mais te marcou até hoje nas suas palestras? Ou quem mais te marcou? As mulheres, porque elas estão muito, eu falo, as mulheres, elas estão muito assim, se guardando pra si, sabe? Tem aquelas mulheres lindas, maravilhosas, que sabem que têm força, que sabem que são guerreiras, só que elas se escondem, elas têm Com medo. receio, ou você acha que é com receio delas ou atrás dos seus respectivos? Delas, do julgamento, eu acho. Que é o do julgamento dos outros. Porque muitas falam assim pra mim, mas Mara, se fulano falar isso pra mim, eu falo assim, se fulano falar isso pra você, você simplesmente segue em frente. Segue. Porque você vai ter o seu retorno, ela não. Ela não vai ter o dela. E a primeira coisa que eu sempre, que tem muita gente que fala pra mim, Mara, eu quero abrir o meu empreendimento, como que eu faço? Começa. O primeiro é o começo. E eu vi também na internet que teve um moço que falou assim, nunca, a tia da manicure não vai fazer unha com ela. O amigo não vai comprar as coisas com você. Olha, Mara, eu te digo uma coisa assim, E eu falo que sempre quem vai fazer isso são outras pessoas. Jamais seus parentes. Nunca. Não conte com eles. E não se decepcione. Exatamente. Porque ninguém quer te ver maior que eles. Eu falo assim, que a gente consegue enxergar um amigo quando aquela pessoa que tá ali do seu lado suporta ver a sua felicidade. Sim. Porque igual, eu tenho um livro, eu sou coautora também, né? Gente, eu sou 1001 utilidades. Só que nem Bombril. Não, eu tenho que perguntar pra ela o que ela não faz. Só que nem Bombril. Porque ela até um podcast ela tinha. Olha isso. Tinha podcast também. Eu tô pensando aqui, ó, a gente já trazer ela pra esse lado de cá, né? A gente já traz pro lado de cá, a gente vai entrevistar mães. Estou pensando na possibilidade. O que vocês acham? Acho que vai render, hein? E eu sou coautora. Então, eu tenho um livro onde são 23 histórias de 23 mulheres que passaram pelo processo para conquistar o sucesso. Pergunta pra mim se alguém dos meus parentes compraram o meu livro. Nenhum. Ninguém comprou meu livro. Ninguém. Fato. Eu vendi para outras pessoas. Fato. Eu fui fazer uma palestra aqui em Araçatuba. Pergunta se alguém dos meus parentes compraram um convite. Ninguém. Não, e devem ter ficado bravos porque você não deu o convite. Não, nenhum parente comprou. Porque ninguém quer ver o seu crescimento. Exatamente. Agora as pessoas simplesmente querem sentar no sofá e vem até mim. Vem. Chama para um churrasco. E você não traz carne não, tá? Porque eu vou pagar. Chama para o churrasco. É simplesmente assim. Ninguém quer ver o seu sucesso. O seu sucesso vem de você. Quando você estiver lá em cima, aí sim, eles vão lembrar de você. É meu parente. Eu comprei o curso dela. Nossa, eu comprei o livro dela, é maravilhoso. Mas depois que você tá lá em cima. Exatamente. Quando você tá lá embaixo, começando, ao invés deles te ajudarem, é o que menos te ajuda. Não, é os que vão falar, aquilo ali não vai dar nada. Sabe que eu teve muitos parentes meus teve uns que eu fiquei sabendo, que falou assim, o livro custa R$70, né? Aí eles fazem conta. Nossa, mas se ela vender 10, são R$700 que ela vai ganhar. Eu não vou dar R$700. Eu tô pedindo R$700? Tô passando fome? Mas eles fazem conta. Tem muita gente que faz conta. Eu acredito. Pra saber o quanto que você vai ganhar. E eu acredito nisso. O pior é que eu acredito. A minha palestra, o valor do convite é R$197. Eles fizeram conta. Nossa, se ela vender 10, ela vai ganhar R$1.900. Você acha que eu vou colaborar junto pra fazer isso? E aí você fala assim, como que tá a agenda de palestras? Tá. Pro ano que vem, graças a Deus, já tá... É sobre isso, parentada. Beijo no ombro de vocês. Já janeiro a gente já até abriu a agenda, porque já tem bastante gente perguntando também. Mentorias, então, graças a Deus. Os livros, a gente teve que pedir mais livros pra editora. A gente tem já 60 livros, né? A gente pediu mais 60 livros pra editora.
Porque tá... E até kit, a gente fez kit, sabe? Kit? Kit de superação. Que é um copo, a gente devia ter trazido aqui. Pois é. Agora que eu lembrei. Pois é, já, ó, por favor. É um bloquinho de notas, uma caneta e um copo. Aí tem gente que fala assim, Mara, mas por que o copo? Nossa senhora, assim, esse bloquinho de nota do lado da minha eu tenho, do lado da minha cabeceira de cama, Sim. que eu acordo e eu anoto as coisas. Porque eu falo assim, que o copo ali você vai beber todos os dias a sua inspiração. O bloco de notas, você vai colocar todos os seus desejos do dia para você fazer. E quem vai escrever vai ser a caneta. Então, a caneta vai escrever todos os seus desejos, o bloco de notas vai guardar os seus desejos e o copo, você vai tomar a sua inspiração diária. Olha isso. Sabe? Então, eu fiz, assim, coisas muito... Então, eu falo, gente, você só não cresce quando você não quer e se você arruma desculpa. Exatamente. Coisas tão pequenas que fazem ser muito maior. E que te trazem, né? Te traz para a realidade, que é onde você tem que estar, né? É muito mais fácil achar desculpa? É muito mais fácil você achar desculpa. Mas também, o quão gostoso é viver, o quão gostoso é você saber que você está sendo útil. Sim. E que tua vida está fazendo diferença, que você está sendo parte daquilo que está movendo o mundo, que tá sendo algo proveitoso, não é mesmo? Com certeza. Né? Que bobo é uma vida sem movimento, sem ação, né? Sem um contexto. E para ter contexto, ele tem prós e contras. E felizmente, né? A vida, ela é... Infelizmente não. Talvez a gente viva mais de conflitos para que as vitórias, para que os momentos valorosos tenham mais intensidade. Gosto, sabor, né? e a gente possa sobrepor isso. Hoje eu estava fazendo essa reflexão. Eu sofro tanto em deixar a Ayla na escola. Meu dia é tão corrido. E mãe, né? Mãe e culpa. Elas andam muito próximas, né? Então eu deixo a Ayla na escola e falo, gente, será que, né? Eu trabalho tanto, eu fico tão ausente, né, dela. E eu me emociono. E aí eu falei, queria as férias. Nossa, ela vai ficar em casa, então vai ser... E aí eu sofro de deixar ela em casa. Eu falo, como assim, gente? Mas é sobre isso. Então, assim, é da gente saborear cada momento. Mas aí eu fui almoçar com ela, então meu almoço hoje teve um outro sabor. Como eu curti meu almoço hoje, por mais que tenha sido rápido. Então, é a gente saber aproveitar cada momento e saber também aproveitar as lições daquilo, né? Que não é tão legal na nossa vida. Você tem uma noção de quantas vidas você já impactou de mulheres? Não tenho. Mas eu tenho uma meio noção pela quantidade de pessoas no Instagram. Tá. Mas assim, e de visualizações que tem no Reels, né? Tem Reels que tem mais de 2, 3 milhões. Então são coisas assim, que eu vejo que eu impacto muitas pessoas. Pelo meu jeito de viver a vida. Sim. Porque a nossa vida, a gente só vive uma vez. A gente não... Você sabe se amanhã você vai estar vivo? De jeito nenhum. Eu também não sei. Eu não sei. Então, a nossa vida, a gente vive o hoje, a gente tem que viver o agora. É complicado? Ninguém tá falando que é fácil. Não é fácil. Ninguém tá falando. Começar, então, do zero, piorou. Não é fácil. Só que você tem que ter um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Eu tenho medo de fazer isso, tenho medo de fazer aquilo. Eu também tenho. Mas eu vou com medo mesmo. Sabe quando você dá aquele chute assim e fala assim, vai? É assim. Só vai. A nossa vida é assim. Nossa vida é assim. A gente tem que ser foguete. Foguete não dá ré. Ele só vai. Ele só sobe. E é assim que nós temos que ser. Todos nós temos que ser assim. Porque aí nós vamos levar a vida muito melhor. Com muito mais tranquilidade. Não olha para os lados. Não olha quem tá do seu lado. Quem sabe? Vai por você. Seja você. Mara, o que você falaria pra Mara de 13 anos? Nossa, que pergunta difícil. Que ela cresceu com muita força. Que ela fez o que deveria ter feito. E que hoje ela é uma verdadeira mulher.
Até me emocionei. Parece que eu me vi assim, pequenininha. E o que você falaria pro seu pai e pra sua mãe com 23 e 19 anos, quando descobriram que você nasceria com essa Ai, deficiência? meu Deus. Vamos segurar. Não vai chorar também. Eu falaria que se não fosse eles, eu não seria nem metade do que eu sou hoje. E muito menos eu não ensinaria isso para as minhas filhas. Porque eu sou o que eu sou hoje, eu tenho essa força toda, total, por causa deles. Que se não fosse eles, eu não seria nada. Eu seria simplesmente uma pessoa que iria ficar ali vegetando eternamente, até a morte. Então Deus escolheu os pais certos para mim, porque tudo eu devo a eles. Eles foram o meu alicerce, eles foram o meu barco no meio do mar, sabe? Quando você tá assim navegando e você tá se afogando e não tem quem te apoie. Eles são o meu barco. Eles são que me apoiaram em tudo e primeiramente, né? Eles me trouxeram a vida. Sabendo todos os desafios que eles iam encontrar. Todos, porque não foi fácil. Isso eu tenho certeza, assim, que eles receberam muitas críticas, muitas pessoas criticaram eles, mas eles me fizeram viver a Ser vida grande. como eu sou. Eu falo que eu sou Davi, igual Golias e Davi. Eu sou o Davi, que todos os dias eu mato um gigante. Todos os dias. Mas isso, essa força primeiro veio deles. E o que você fala pra aquele ali? Pra aquele ali. Ele Que é o marido, tá, gente? Que tá ali. É o meu marido, gente. Ele é o meu amor, minha vida, assim. Muitas vezes eu fico muito estressada com ele, claro. Os nossos amores são assim, né? Mas só que eu não viveria sem ele. Porque ele me dá todo o amor todos os dias. Ele todo dia leva café da manhã pra mim na cama. Eu ia te perguntar dia, exatamente gente, isso. todo dia. Mesmo eu brigando com ele, mesmo eu dando aqueles esculachados de vez em quando, tadinho. Mas ele é o que mais me ajuda. Não teria marido melhor se não fosse ele. Eu acho que Deus escolheu tudo muito certo pra mim na minha vida. Que se não fosse Deus, eu não teria esse marido maravilhoso, que me deu filhas maravilhosas, né? E que nós construímos uma família assim com muita garra. E somos uma família que temos um alicerce muito forte. E pra Mara, daqui a 5 anos, o que você fala pra ela? Nada vai ser fácil. Tudo vai ser muito difícil. Mas você vai conseguir. Com sua força, você vai conseguir. Agora olha ali naquela câmera ali, ó. Ai, meu Deus. Pra aquela mulher que tá escutando a gente, sabe? Aquela que tá ali, perdida. Que tá ou por uma perda, ou por uma depressão, ou por qualquer motivo. Que tá sem caminho. Levanta essa mulher ali. Pra você que tá perdida, sem rumo, eu só te falo uma coisa. Levanta. Sacode essa poeira. Não deixa essa névoa te cobrir. É difícil, eu sei. Eu sei que é complicado. Mas não deixa a cortina do seu teatro se fechar e você não receber nenhum aplauso. Faça por você. Seja você a maior espectadora sua. Então, levanta e vai. Enfrente o mundo. Comece a escrever o seu livro. Comece a escrever a sua história. Não deixe ele se fechar em branco. E eu tô aqui pra te ajudar. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Eu sou muito feliz em ter em ter meu podcast. Deus age muito, muito claro na minha vida. E o podcast ele veio no momento certo.
né? Eu que trabalhei muito com televisão, eu tinha tempo cronometrado para tirar dos meus entrevistados o que eu precisava. E o podcast ele vem num momento em que eu também tiro dos entrevistados o que eu preciso, mas principalmente quem está atrás da tela precisa. E Deus vai me trazendo o que eu preciso perguntar. Porque só assim a gente consegue tirar de vocês o que está aí e o que a gente precisa vir à tona. E que às vezes a gente só precisa escutar o outro falar. A gente só precisa da inspiração do outro para melhorar o nosso dia, para mudar a direção da nossa vida, para não ter mais desculpa. Então, a identificação ela é tão necessária. E você é tão necessária na nossa sociedade, tão necessária como exemplo de mulher, de vida, que você merece todos os aplausos, independente de você dar palestra, de você, merece todos os aplausos pela sua coragem de se colocar, de estar onde seus pais se colocaram. Porque é muito fato isso, né? É enxergar o começo dos seus pais e onde você se posiciona também. E aí, desde que eu conheci a tua história, eu queria um momento muito especial para a gente estar. Sim. E aí, essa semana de Natal, eu queria trazer isso, né? Foi um ano muito difícil. Foi complicadíssimo, né? Para toda uma sociedade, para mim, para todos, algumas pessoas que nos cercam. Então, eu queria trazer essa leveza e essa voz de coragem para essa semana de Natal. Sabe? Então, siga e leva para o mundo essa colocação que você tem e essa garra. E eu tenho certeza que vocês estão criando mulheres maravilhosas, fortes, resplandecentes, para que o mundo tenha ainda mais exemplos femininos para serem seguidos aí. E eu queria que você terminasse, então, com uma mensagem de Natal para o nosso público. Seja a maior protagonista do seu teatro. Seja a luz. Se você nasceu, é para que você brilhe. Não apague. Não deixe as outras pessoas apagarem o seu brilho. Você é uma estrela. E estrela só apaga depois que morre. Então, bora brilhar aonde você passar. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para você, para sua família, para todos obrigada. Que o seguem. Deus abençoe infinitamente a sua família e promova muito mais. E vamos pensar nessa hipótese de, quem sabe, temos um podcast junto. Planos para 2023. Muito, muito obrigada. Estou muito honrada em tê-la aqui, viu? Você, gratidão eterna. E você aí do outro lado... Um Feliz Natal, que todos tenham aí um Natal muito abençoado, em família, com aquilo que importa, as bênçãos, a união, o amor, a paz e principalmente a nossa paz interna. Continuem por aqui, se inscrevam, tem um monte de vídeo legal aqui, ó, muita gente bacana, muita inspiração para você aí do outro lado da telinha. Fiquem com Deus, até mais.